Fala galera, beleza? Tranquilo? Salve, salve! Estamos aqui na área mais uma vez no nosso canal AR Fenômenos Sociais e dessa vez eu trago uma outra temática muito bacana, muito interessante. É um vídeo bem curtinho, importante, né? Porque existe uma grande confusão. Eu particularmente sempre me confundo também, porque só a gente lendo, tomando ciência, a gente acaba lembrando, né? Qual o significado de cada um deles, beleza? Bom, se você não me conhece, sou o Anderson, aqui no nosso canal AR Fenômenos Sociais. Trazemos temas dos mais diversos possíveis que vocês possam imaginar e sempre estamos aí presentes com temas, né, semestralmente, às vezes mensalmente, né, mas sempre trazendo alguns temas para vocês aí. Procuro sempre trazer durante a semana alguns temas relevantes, beleza? Tranquilinho? Então se você não me conhece aqui no canal, assistam até o final que vocês vão gostar. É claro, né? Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal e ajude a compartilhar esse canal cada vez mais para crescer nosso canalzinho aí e ficar top 10, beleza? Top 10. Então, pessoal, olha que interessante. Qual é a temática dessa vez, professor? Vamos lá. Vou falar de um tema muito interessante para vocês. São 4 temas ou 3 temas? São 3 temas. Olha só que interessante, pessoal. Difamação, injúria, calúnia. Meu Deus do céu, muita coisa boa aqui para nós poder trabalhar nesse momento. E aí eu trago para vocês então esses 3 temas, né? Calúnia, injúria e difamação. Vamos que vamos, pessoal. A princípio vou falar com vocês aqui, né, sobre esse crime, tá? Que é um crime contra a honra da pessoa, tá? Então ele fala aqui, ó. Os delitos contra a honra são considerados de menor potencial ofensivo. Tá? Que, em regra geral, o que é esse menor potencial ofensivo? É crime, pessoal. Tá? É crime, mas é de menor potencial ofensivo. Tá? Em regra geral, a ação penal é privada. Olha só, galera, se vocês não sabem o que é uma ação privada, professor, o que é uma ação privada, né? Lembra daquele vídeo que eu coloquei para vocês sobre o estupro, parte 2? Ó, tá aqui no card, deixei para você facinho, só clicar lá e assistir. No finalzinho do vídeo eu trouxe um mapinha explicando o que é uma ação pública e uma ação privada. E aqui entra na questão personalíssima, tá? Então é uma questão de um crime de menor potencial ofensivo, que é uma ação privada, personalíssima. Assista lá que você vai entender o que eu estou falando para vocês com maior tranquilidade e tá bem bacana a aula. Assista lá, beleza? Vamos lá, então ele fala aqui que uma ação penal é privada, sendo de exclusiva iniciativa da vítima. Personalíssima, pessoal, que se procede mediante queixa-crime no Juizado Especial Criminal, que é o GCRIM, tá? E aqui ele fala o Código Penal, que é a Lei 2.848 de 1940, que é o nosso Código Penal, o artigo 138 vai disciplinar, o artigo 139 e o 140 vai abordar os 3 temas, tá? E quais são esses temas, professor? É a difamação, a injúria, a calúnia. Olha que ele fala aqui, ó, considera crime a violação à honra de uma pessoa. Portanto, quem é ofendido tem respaldo para ingressar com uma ação, tá? Então, ele fala o seguinte, quando você vai entrar com uma ação, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, você está respaldado pela legislação, ela está protegendo você, tá? Porque tem que ter, mesmo que seja um crime, muitas pessoas falam assim, que bobeira, né? Eu falei, mas não teve nenhuma repercussão. Imagine só, pessoal, vocês colocarem alguma coisa no Facebook de vocês, nas redes sociais da vida aí, né? A respeito da minha pessoa, imagine só a repercussão que tá. Então assim, a pessoa trabalha tão certinho e às vezes aquela mentira mal falada diversas vezes acaba se tornando uma verdade, né? Que é uns fake news, por exemplo, né? Mas muito cuidado. Então existe uma teoria muito bacana de você antes de você falar, tem que conhecer, né? Investigar, é muito bacana, tá? E agora que eu falo para vocês agora, o primeiro momento vai ser sobre a calúnia. Olha, o que é a calúnia na verdade, tá? Calúnia. O crime está previsto no artigo 138, tá? Então eu trago para vocês aqui já o primeiro artigo, tá? Nós temos 3 artigos para comentar aqui. E o primeiro artigo é o 138 do Código Penal. Já expliquei para vocês que o Código Penal é uma lei infraconstitucional. Se a calúnia existe, pessoal, aqui, se a legislação está cuidando dela, é porque a Constituição, né, a lei maior, permite e considera isso como legal, tá? Então ela
ela foi criada e embasada na legislação da Constituição Federal. Então por isso que ela fala que ela é uma lei infraconstitucional dentro do Código Penal e está legalmente aí, beleza? Então é o que ele fala aqui, ó, é considerado, né, em atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. Então, vou falar para vocês, por exemplo, né, você falar ser falsamente, né, alguém, né, a autoria de um crime. Para que se configure a calúnia, é preciso que seja narrado publicamente um fato criminoso. Um exemplo seria expor na internet o nome e foto de uma pessoa como autor de um homicídio, sem ter prova disso. Galera, olha que importante, né? Aliás, eu vou falar o nome de um professor aqui, tá? Eu prometi que eu ia falar, não, eu tenho que falar agora. Agora, eu tenho que tomar uma água agora, tomar uma aguinha. Eu tenho que falar o nome dessa figura. O cara é fantástico, né? Professor Fábio, né? Professor Fábio hoje está lecionando no Conde do Parnaíba, tá? O que é o Conde do Parnaíba? Vocês não conhecem? É uma escola pública estadual, topzera, escola muito boa, ó. Um forte abraço a todos vocês lá, professores, alunos que nos acompanham, inclusive. Tenho o maior carinho, quero dizer para vocês que eu gravo esses vídeos mesmo com carinho para todos vocês aí, né? E vocês contribuem demais, tá? E eu tenho que falar uma coisa, tá? Um belo dia, eu, Anderson, né? Tava nas minhas letivas, eu fui abrir a janela, né? E o que acontece? A janela quebrou, né? Olha só, né? Propositalmente? Claro que não, né? Jamais destruir patrimônio público. Daí o professor Fábio de matemática, figuraça, entrou na sala e começou a falar o quê? Me caluniar, pessoal, me caluniar, é verdade. Olha que sacanagem, o professor Fábio, né? Ele começou a me caluniar. Falou que eu cheguei na eletiva, vi que estava nervoso, né? Mal-humorado. E eu peguei a janela e abri com tudo a janela, quebrei um pedacinho e depois ainda os alunos falaram assim, professor, você está nervoso? Eu fiquei nervoso, bati no vidro, ou seja, cometi algum crime? Opa, claro, professor, você cometeu crime de quê? Dano ao patrimônio público, né? Porque escola estadual é crime contra o patrimônio público, né? Só que eu fiz sem intenção, mas o Fábio me caluniou. O professor Fábio está me caluniando, falando que eu destruí o patrimônio público. Professor, não faça isso, isso é calúnia, isso é crime, tá? Brincadeiras à parte, esse é um perfeito exemplo, tá? É lógico que eu trouxe para vocês aqui do homicídio, que é muito mais grave, né? Com certeza, o homicídio é muito mais grave aqui, mas brincadeiras à parte com o nosso amigo professor Fábio. Olha, um forte carinho para vocês aí, um forte beijo para você, professor Fábio, excelente professor. E pessoa, inclusive, que isso é fundamental, né? Fábio, obrigado aí, tá? Tamo juntos aí, mas para de me caluniar, tá? Eu não quebrei os vidros porque eu quis, tá? E o pior é que eu tinha uma testemunha, o professor Bira, de Educação Física, estava junto comigo. Então eu levantei a mão na sala do professor e falei assim, ó, eu não quebrei o vidro não, eu tenho testemunha, né? Daí o professor Bira falou assim, realmente, eu testemunho. Ele quebrou o vidro. Olha só que sacanagem, né? Então, todo mundo me sacaneando, né? Que é isso? Mas aí é calúnia. Então, deixa bem claro, então, pessoal, que a calúnia, ela consiste em atribuir falsamente, tá? Algo falso a alguém a autoria de um crime. Para que se configure a calúnia, é preciso que seja narrado publicamente. Quando eu trouxe esse exemplo do professor Fábio, ele colocou em público. Então, veja, característica? Sim, tem uma característica. Agora, imagine só, o professor chegar em mim, ninguém ao meu redor, e falar assim, ah, Anderson, você quebrou o patrimônio público, você está destruindo o patrimônio público. Ele está me caluniando? Não, porque não está tendo nenhuma repercussão pública, tá? Então, assim, apenas como uma questão pública. Professor, mas eu não falei pra ninguém. Ah, você não falou? Ah, então não é calúnia? Então não é. Eu só coloquei nas minhas redes sociais. Poxa, gente, aí, né? O mundo tá sabendo sobre essa questão, né? Então é calúnia, beleza? Vamos pra próxima aí, galera. Olha que ele fala aqui, ó, difamação. Olha o que é difamação, olha só que bacana. E aí começa a ter uma confusão, né? É calúnia ou difamação? Então a calúnia, vocês não se esqueçam do professor Fábio, tá? Professor Fábio, vocês nunca vão esquecer o que é calúnia, beleza? Olha só, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Olha só, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, a detenção é de 3 meses a 1 ano, por isso que fala que é de menor potencial ofensivo, tá, gente?
Não é porque 3 meses, não fica preso? Fica, tá? Depende da situação. É difícil? Nós sabemos que é difícil, né? Mas vamos lá. Parágrafo único. A exceção da verdade, tá? Somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de sua função. Olha só, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, o que é essa difamação? Imagine só, eu vou difamar, peguei o professor Fábio como exemplo, né? Então vou dar o troco no professor Fábio, tá? Então, o que acontece? Imagine só, eu começo a difamar o professor Fábio. Professor Fábio, você é caloteiro, tá me devendo R$100, você não paga suas contas, tá devendo para um monte de gente. O que é isso? Eu estou difamando ele, certo? Posso fazer isso? Não pode fazer isso, não pode, tá? Mas tem uma questão bem colocada aqui, ó. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de sua função. Calma aí, professor Fábio, pelo amor de Deus, vou difamar você. Porque eu vi que você fez uma conta, você colocou 2 mais 2, até medo de falar de exatas, né? Que começa a ficar meio chato o vídeo aqui, né? Brincadeiras à parte, tá? Tô brincando, sabe? Porque eu sou de humanas, você não é feliz, né? Mas o professor Fábio fala assim, colocou na lousa 2 mais 2 é igual a 5. Professor Fábio, você não sabe dar aula, porque você colocou lá a conta errada. E tô difamando para todas as pessoas. Aí pode? Pode, porque ele é funcionário público, certo? E mais, está no exercício, né, da sua função. Eu não estou falando do Fábio, funcionário público, com relação a coisas privadas. Eu estou fazendo referência ao professor Fábio, tá? Com referência a exercício da sua função, tá? É a mesma coisa de eu falar coisas privadas do presidente, tá? Agora, se eu for falar de coisas, difundir isso aí, né? Difamação, atribuir para várias pessoas com relação ao seu exercício como presidente. Bolsonaro fez isso, roubou isso, cometeu aquilo, tá? Que não condiz com a verdade, roubo, essas coisas. Tem os seus pontos, né? Que entram em contradição com a sociedade, cada um tem o seu ponto partidário aí, tá? Mas enfim, aí quando tem relação a exercício da sua função e quando é servidor público, aí existe uma exceção. Você pode falar e não vai cometer crime de difamação. Legal, né? Bacana, né? Vamos lá então. Conceito: difamar é imputar falsamente ou não, tá? Então pode ser falso ou não, pessoal. Isso é interessante, tá? Fato ofensivo à reputação alheia, tá? Então, outro conceito muito importante, tá? Que esse fato ofensivo da difamação, ele pode ser falso ou não, tá? Ele pode ser verdadeiro ou não, tá bom? Olha só, eu coloquei isso aí com o exercício do professor Fábio, por exemplo. Ele colocou 5, 2 mais 2 é 5, professor Fábio. Ele colocou, é uma mentira, tá? Então, essa difamação também vai ser caracterizada, porque a difamação é tanto para questões falsas ou verdadeiras, beleza? O que mais? Objetividade jurídica. A objetividade jurídica imediata é a tutela da honra, então é a proteção. Qual que é o objetivo, o conceito? É defender o que é a honra, tá, pessoal, dessa pessoa aí, tá? A imediata é o respeito à personalidade, ou seja, visa proteger a honra objetiva, a reputação, a boa fama, a maneira como é conhecido pela sociedade. Sujeito ativo, qualquer pessoa. O que é o sujeito ativo? Quem pratica tal ato. Então eu estou ofendendo o professor Fábio. Quem que é o sujeito ativo? Eu. Tá? E quem que é a pessoa passiva? Vou falar para vocês, mas seria o professor Fábio, beleza? Olha só então, sujeito ativo, qualquer pessoa, trata-se, né, de crime comum e unissubjetivo, praticado por apenas um sujeito. A pluralidade de agentes implica em concurso eventual. Então veja, se esse ato de ofensa sobre o Fábio na vida privada dele estiver sendo praticado por mais pessoas ativas, né, sujeito ativo, tá? Não vai ser difamação, porque já entra no crime de concurso de pessoas, é uma questão jurídica, tá? Mas aí não,
para caracterização da difamação tem que ser de uma única pessoa, vindo de uma única pessoa. Só eu vou ofender o professor Fábio, beleza? E a questão aqui passiva, a pessoa humana, no gozo de suas faculdades mentais, pode ser vítima de difamação. Olha que interessante. Pessoa passiva, eu, Anderson, tá? Eu estou entrando com uma ação contra o professor Fábio porque eu fiquei ofendido. Fábio, você me difamou, tá bom? Você falou que, enfim, ou eu difamei o Fábio, por exemplo. Só que assim, se o professor Fábio não tiver, tá, as suas faculdades mentais, né? Ou seja, tiver algum problema, problema não, mas sofreu um acidente, tá? E ele não consegue mais se identificar com o professor Fábio, não reconhece as coisas mais, ele teve um problema mental, tá? Aí não cabe difamação, porque não está difamando ele, não está causando o quê? Se o crime é contra a honra, pessoal, eu estou violando a honra dessa pessoa, ele está se sentindo violado? Não, porque é a questão mental aí, ele não está. Então, só pessoas que estão com a saúde mental em dia, tá bom? Nesse sentido, tá? É lógico, né, pessoal? Permanência, pessoa, vamos supor, sofreu um acidente de carro, por exemplo, e vai ficar, por exemplo, fica três meses desacordada, depois volta esse crime aí, ele vai ofender a questão da honra da pessoa, tá bom? Vamos continuando então a injúria, pessoal, pra gente finalizar aqui praticamente com chave de ouro, tá? Mas veja só, a injúria prevista no artigo 140 do Código Penal é um xingamento atribuído a alguém, qualidade negativa, não importa se é falsa ou verdadeira, dizendo respeito à honra subjetiva do sujeito da pessoa, tá? Por exemplo, um indivíduo xinga o outro de imbecil em um comentário no Facebook ou Instagram, tá? Então a injúria ela pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? E aí ela tem a classificação aqui, pode ser uma rede social, né? No Facebook, por exemplo, já é qualificado como a injúria aqui, tá? Então é xingar uma pessoa mesmo, tá? Não importa se ela é verdade ou não, e que, na verdade, assim, com respeito à sua honra subjetiva da pessoa mesmo, tá? E aí seria a injúria. E pessoal, olha que bacana, eu vou trazer para vocês aqui agora, para que fique mais claro, mais com clareza mesmo, buscando aí entendimento sobre o nosso vídeo, as 3 situações. Olha só. Caluniar, acusar alguém publicamente, falsamente de um crime. Lembra do professor Fábio, tá? Não esqueça do professor Fábio, tá? Porque ele está me caluniando, que eu estou cometendo crime de patrimônio público. É falsamente, porque eu não tenho a intenção de cometer esse crime. Então nunca se esqueça desse exemplo, tá? Do professor Fábio que acusou o professor Anderson de quebrar o patrimônio público. Outra, só uma observação, é brincadeira, tá, gente? Difamar, né? Difamar, acusar alguém publicamente de um ato desonroso que não é definido como crime. O crime aqui é contra a reputação. Então, mesmo se você estiver falando a verdade, espalhar publicamente o fato ofensivo consiste em crime. Então, difamar, mesmo que esse fato for verdadeiro, ele classifica como crime, não pode, tá? Qual é a exceção? Se ele for funcionário público, você pode aí difamar ele, aí é uma exceção, mas desde que tenha conexão com a função, exercício que ele está exercendo. Então, se você for me difamar, não pode difamar na minha vida privada, tá? Mas você pode difamar na minha vida pública como servidor público, entendeu? Vamos lá, injuriar, né? Ofender a dignidade ou o decoro de uma pessoa. A injúria é como a difamação, mas a ofensa não é pública. Você viu que legal, pessoal? Então a injúria ela tem a mesma característica de difamação, só que a difamação ela tem que ter repercussão pública e a injúria já não, tá? A injúria não. Todos os crimes acima são passíveis de pena de detenção, tá? Então é importante dizer para vocês que isso, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, e é uma ação privada, ação penal privada, tá? Personalíssima, que cabe à pessoa só,
pode ser detenção, pode ter situações aqui, tá? Pena de detenção, tá bom? Então é importante dizer isso para vocês. Pessoal, esse eu trouxe para vocês os 3 tópicos, tá? Que envolve a calúnia, tá? Não se esqueça, calúnia, professor Fábio, tá? Eu quero dar um troco, pelo amor de Deus, vamos lá contribuir, né? O professor me acusando, então é uma calúnia, tá? De algo que eu não cometi crime de destruição de patrimônio público, foi sem querer querendo, né? Então o que acontece? Essa brincadeira que eu fiz com o professor Fábio, não se esqueça, calúnia, lembra do professor Fábio? Difamação, você lembra de você acusar as pessoas, né? Ou seja, em público, tá? Então você tem que colocar no Instagram, no Facebook, tá? E aí, essa difamação pode ser verdadeira ou falsa, tá bom? Pode ser verdadeira ou falsa, você vai difamar, ela vai classificar como difamação. Então, assim, olha, o Anderson cometeu um crime. Ah, cometeu um crime. Ele matou uma pessoa, tá difamando essa pessoa, né? Então, pode ser verdadeira ou falsa, consiste na difamação, tá? Só que assim, só vai ter exceção de exclusão de crime se ele for funcionário público e corresponde à sua atividade funcional, tá? E a injúria, tá? E a injúria aqui também que eu trouxe para vocês. Então veja, também é uma questão de vocês, né? Que mexe com a questão da dignidade da pessoa humana, que é a injúria, né? Ou a difamação. E a diferença da injúria é que ela não é em público, tá? Não é em público. Todas elas são possíveis, passíveis de detenção, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por ter assistido até agora, por acreditar no nosso canal, acreditar nos nossos temas aqui relevantes. Um forte abraço pessoal aí do Conde aí, tá? Professor Fábio, muito obrigado por usar você como exemplo, né? Estamos juntos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui! Valeu!